A segunda temporada de Ruptura acabou, mas muitos mistérios passaram longe de ser respondido. Então nesse vídeo eu decidi trazer 13 perguntas que ficaram em aberto. Algumas delas você podem ter esquecido, mas quando você lembrar, vai explodir a sua cabeça. Fala meu interno, fala meu externo, eu sou o Joy e essa primeira semana sem um episódio de Ruptura tá muito difícil, mas vamos se alegrar porque a terceira temporada tá mais que confirmadíssima e tá vindo com uma grande missão de responder todas as perguntas que a primeira temporada e a segunda deixaram em aberto. Então vamos parar de enrolação e bora pras perguntas. Eu vou começar pelas mais tranquilas e a gente vai escalonando, beleza? No episódio 4 a gente vê os internos acordando do lado de fora da Lumon, se a gente pode chamar aquilo do lado de fora da Lumon, eles indo pra aquele retiro, e uma coisa que eu fiquei muito curioso, que eu acho que pouca gente se perguntou é como será que diabos eles foram parar naquele lugar, né? Desde a primeira temporada a gente vê que o chip tem diversos protocolos, né? Como o Contingência Extraordinária e a Barreira de Glasgow, né? Então eu até fiquei me questionando, será que algum desses protocolos que a gente ainda não conhece, que são muitos, pode ter sido usado para levar os internos até ali? Porque eu honestamente não consigo imaginar que eles levaram os externos cada um para um ponto no meio do nada e o Irving teria concordado em acordar no meio de um lago congelado. Me diz, você aceitaria ir pro meio de um lago congelado? Ah não, é só pra você acordar ali no meio? Tá maluco, isso seria insano. E se você parar pra pensar, lá na primeira temporada, quando o Dylan invade a sala de segurança, invade o computador da sala de segurança, a gente vê diversos protocolos, e se você se atentar nessa barrinha lateral, que é bem pequenininha, significa que tem muitos outros protocolos que a gente ainda não sabe nem o nome. E é a partir daí que eu fico me questionando, será que existe um protocolo que desliga tanto o interno quanto o externo e deixa ele totalmente à mercê de quem for conduzir eles para onde eles tenham que ir, por exemplo, para um lago congelado no meio do nada? A gente não sabe até que ponto os externos foram, a gente só sabe que eles foram consultados, eles tinham que dar a permissão para que isso acontecesse, mas eu imagino como a Lumon é um lugar muito misterioso que eles tenham ido apenas até o elevador. E uma pergunta enorme que ficou, e eu acho que ninguém se interessou por ela, é: o que aconteceu com o meio do caminho entre o externo e o interno? Como um parou no elevador e o outro acordou no meio do nada, o que aconteceu com o meio desse caminho? Inclusive eu quero deixar uma pergunta pra você, se você acha que isso é um protocolo, qual seria o nome desse protocolo pra você? Eu chamaria de protocolo vodka quente, só quem tomou sabe os apagão que causa. É, jogador, essa é só a primeira pergunta, então imagino o que vem pela frente. A minha segunda pergunta, que na minha opinião é uma das mais importantes e que eu quero que mais sejam respondidas na próxima temporada, é com quem o Irving estava falando no telefone. Que o Irving já vinha investigando a Lumon é uma coisa que a gente já sabia, mas nesse episódio, no episódio que a gente viu ele falando no telefone, mostrou que tem outra pessoa trabalhando com ele. Será que é só mais uma pessoa? Será que é uma organização? Com quem será que ele estava se comunicando? Com quem será que ele estava trocando figurinhas sobre a Lumon? Eu gosto de imaginar que tem uma organização sim a fim de derrubar a Lumon, que sabe o mal que a Lumon tá causando, né? E, assim, uma organização muito mais preparada que a Regab, mas que a gente ainda não conheceu, ou que conheceu, mas só vai entender na terceira temporada, né? Eu de verdade não acho que seja ninguém que a gente conhece ou que a gente já tenha visto na temporada, apesar de eu ter uma pulga atrás da orelha a respeito da filha do Peter. Do you ever think that maybe the best way to deal with a fucked up situation in your life isn't to just shut your brain off half the time? E eu acho que ela foi muito jogada na série e desapareceu muito do nada. Então não tem muito o que especular porque a gente só viu literalmente uma ligação. Mas vale lembrar que o Irving, ele é um ex-SEAL, até o que foi apresentado ali pra gente, então não seria muito improvável se ele fosse uma espécie de espião do governo, né? A fim de saber o que a Lumon tá tramando, tá ali ciente do que tá acontecendo dentro da Lumon. Tendo em vista que o externo do Irving é um cara muito astuto, ele se envolve com o que tá fazendo, mesmo imaginando que o Burt fosse um cara perigoso, mesmo assim ele aceitou jantar na casa do cara pra colher informações ali. Então eu acho que vale a pena a gente ficar com essa pergunta em mente. Eu acho que ela vai ser muito importante para uma terceira temporada. Ou melhor, eu acho que ela vai explodir a nossa cabeça na terceira temporada. Mas segura aí, vamos ver o que acontece. A terceira pergunta, que foi uma das mais comentadas, é: afinal, como é que a Gemma morreu? Apesar dessa temporada ter revelado muito sobre o casal Mark e Gemma, né, como eles se conheceram, nos mostrando um panorama ali de como foi o relacionamento deles no decorrer de todos os anos, até como ele desandou, mas no fim das contas não revelou o que pra mim é uma das perguntas mais malucas e que podem esclarecer muito da série, que é:
como ela morreu, como ela supostamente morreu. As únicas informações que a gente tem a respeito disso, vamos chamar de pistas, é que foi perto de uma árvore, como a gente viu lá na primeira temporada, que o Mark teve que ir reconhecer o corpo, então significa que dava pra reconhecer o corpo, acredito eu, não acho que eles iam levar o cara pra ver um corpo carbonizado. Eu até especulei em um vídeo meu que o carro submerso na abertura da segunda temporada poderia ter sido a forma que a Gemma morreu, né? O carro dela saiu da pista e caiu dentro de um lago congelado, o que explicaria como o corpo foi preservado, que dá pra ver como o Mark poderia ter visto ela e como a Lumon poderia ter mais chances de ressuscitar ela nesse estado, né? De verdade, além dessa teoria, eu não consigo imaginar muitas outras coisas, pra falar a verdade. Porém, muita gente considerou que essa teoria foi por terra porque aquele carro parece muito com o carro da Cobell. Eu acho que isso já demorou muito tempo pra ser respondido. Acredito que eles vão responder isso na terceira temporada, com um episódio inteiro dedicado a isso, até porque agora que ela saiu da Lumon, muita gente acha que ela pode ser sequestrada de novo, mas eu acho que a Cobell e a Devon estão esperando ela num local planejado, porque foi a Cobell que falou pro Mark levar ela pra lá, então eu acho que ela já vai dar de cara com a Cobell e com a Devon, e honestamente, se eu fosse a Devon, eu acho que essa poderia ser uma das primeiras perguntas, se não a primeira pergunta. O que aconteceu? Como foi que você sobreviveu? Como foi que você foi sequestrada pela Lumon? O que aconteceu? Eu acho que isso é uma pergunta muito pertinente para ser feita assim que você bate de frente com a pessoa. Me diz o que você acha. Você perguntaria isso pra Gemma na caruda ou você tomaria um café antes e levaria o assunto pra mais tarde? Inclusive, você acha que isso merece um episódio inteiro numa terceira temporada? Uma das perguntas que se instalaram nas partes mais profundas da minha mente, e eu acredito que na sua também, é que se o Mark estava refinando a Gemma, quem a Halle, o Dylan e o Irving refinavam? Eu vi muita gente teorizando que eles possivelmente podiam estar ali só como figurante, né? Só para que o Mark não ficasse num setor completamente sozinho, e por isso que eles eram tão descartáveis, tanto que essa galera foi substituída por outro time, né, no primeiro episódio, mas eu definitivamente não concordo e eu tenho uma teoria ali que eu ainda tô elaborando melhor, mas eu já vou dar um panorama pra vocês. Na primeira temporada a gente vê essa difícil adaptação da Halle no RMD, né, só que nesse momento a gente tem um detalhe muito interessante que prova que todos ali podem refinar o mesmo arquivo. O Dylan e o Irving vão ali pra apoiar ela, né, pra que ela consiga concluir aquela etapa, e dá pra ver ali que eles também estão sentindo o que tá acontecendo ali, sabe? Então isso me faz acreditar que todos podem refinar o mesmo arquivo. Então será que de alguma forma todos ali não poderiam estar refinando a Gemma em algum momento? Até mesmo cada um deles está refinando um temperamento dela, por assim dizer, porque tudo que estava relacionado ao Mark, se você parar pra pensar, era só coisas relacionadas à dor. Será que algum deles não poderia estar refinando a alegria dela e ela pode ter passado por alguns outros experimentos que a gente não viu nesse tempo? É só uma teoria jogada aí. Eu não acho que ela tá 100% aí, mas eu queria te mostrar que pode acontecer isso. Mas é claro que aquela porta do outro lado do quarto dela pode indicar que existem outras pessoas ali embaixo. A gente não sabe como é o setor inteiro, sempre tem essa possibilidade de existir outros lugares ali dentro, então pode ser que de fato sejam outras pessoas também. Mas é irrefutável que eles conseguem sentir o que o outro tá refinando. E a próxima pergunta é até um pouco relacionada a essa que eu fiz agora, que é a seguinte: será que o refinamento de macrodados não pode ser usado para outros fins? Porque tem uma coisa que eu não vi ninguém se questionando lá no primeiro episódio. Lá no primeiro episódio a gente vê que um time que já tinha sido aposentado foi reativado para trabalhar com o Mark. Eles comentam ali sobre as diferenças da sala antiga deles do RMD para a nova que o Mark está agora, né? Falando que a deles era muito menor e que os teclados eram de outras cores. E agora que a gente sabe que o que eles estão refinando são pessoas, dá para imaginar que isso tá acontecendo ao redor do mundo inteiro. Toda vez que eu paro para pensar nesse grupo de refinamento que foi reativado, me vem uma cena muito estranha na cabeça, né? Que quando eles estão naquela brincadeira da bola lá, quando o Mark W tá falando sobre a sua experiência de trabalho, que ele achou que ia ser desativado, mas acabou sendo reativado, então foi uma experiência agradável, por que ele olha pra Gwendolyn Y e até aquele outro refinador e parece que eles estão escondendo algo? O que eles estavam escondendo? O que aconteceu de tão bizarro que eles não podiam falar ali? Repara só na cena. I'm from the MDR department of Branch 5X, where I work with Gwendolyn Y. Muito estranho, né? Você se lembrava disso? Nessa temporada a gente descobriu que existem salas secretas, existem elevadores secretos que levam a salas muito bizarras, que é, por exemplo, aonde o Jamie Egan estava acompanhando, um elevador que leva só uma macro sala para ele acompanhar, o Cold Harbor, né? Inclusive o mapa que o Peary desenhou sugere que existem atalhos entre esses corredores, um corredor que pode levar a todos os outros. E no primeiro episódio da segunda temporada a gente também vê um encosto ali vigiando, observando o Mark, e ele dá uma despistada
como se ele estivesse entrando na parede. Então isso dá pra explicar que ele pode ter pegado algum desses caminhos que a gente ainda não conhece. Eu vi muitas pessoas achando esse encosto, chamando ele de Granner, né, aquele personagem que morreu da segurança na primeira temporada, e outras falando que podem ser os observadores. E aqui eu tenho um detalhe curioso pra você que não foi verbalizado na série, mas que a gente caçou aqui pra trazer uma informação muito maluca. O ator creditado por trás do homem no corredor, que aparece nos créditos desse episódio, o ator por trás daquele encosto é o Adam Jensen, e fixa na sua cabeça o nome desse cara e o rosto desse cara, porque em instantes vai ficar muito mais macabro, tá bom? Lá no episódio 4 a gente vê esses seres distorcidos aí que lembram muito a galera do RMD, que muita gente chamou de clone. Eu chamava de manequim porque eu achava que eles eram manequim só porque eles faziam aquele movimento com o braço, né? Achei que podia ser uma coisa robótica. Até porque o RMD nesse episódio tava com muita roupa de frio e essas pessoas estavam usando um terno comum. Você tinha parado pra reparar que esses seres aí, eles estavam só usando uma roupa no frio que tava, enquanto o RMD tava com longos e grandes casacos? E o que fica mais bizarro é que eles são creditados no episódio como sombras, shadows. Sombra do Mark, sombra do Irving, sombra do Dylan e sombra da Halle. E essa sombra do Mark também foi creditada pro Adam Jensen. Mas afinal, o que são essas sombras pra não sentir esse frio e por que uma delas estava vigiando o Mark no primeiro episódio e nunca mais apareceu? E o que me deixa mais curioso a respeito dessas sombras é que na pintura da Vitória Exaltada do Cold Harbor, elas estão lá e estão completamente distorcidos, o rosto completamente nebuloso, né? O que será que eles são pra serem assim? Será que isso é uma máscara bizarra ou será que eles realmente são desse jeito? Sério, isso daqui é simplesmente uma das coisas mais bizarras dessa temporada pra mim. Antes da gente ir para as últimas perguntas, eu queria convidar você a se tornar um membro apoiador aqui do canal. Tem diversos benefícios, vídeos exclusivos, participar de salas exclusivas no meu Discord, fora muitos outros benefícios que você pode se interessar e de quebra você ajuda um criador pequeno como eu. Então se você quer conhecer os planos, é só olhar aí embaixo do lado de se inscrever e clicar no Seja Membro. A minha 10ª pergunta, ela surgiu por acidente, e essa daqui eu tenho certeza que você não ouviu ninguém falando em lugar nenhum além do meu vídeo. E eu digo por acidente porque quando eu escrevi, eu tava escrevendo só pra fazer uma bobeira com o meu gancho. Sabe aqueles ganchos de pedir pra você se inscrever, curtir o vídeo, inclusive se você tá assistindo? Não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal, vai ajudar muito, você não sabe o quanto ajuda muito. Eu tava fazendo isso que eu acabei de fazer agora, e na edição, quando eu fui olhar, fazia total sentido com o que eu tava falando. Quando eu fui dar o zoom na imagem da edição, que eu tava falando que tinha uma pessoa que supostamente era o Ricken dentro do trem, quando eu fui dar o zoom na foto, realmente parecia muito o Ricken, o esposo da Devon. Eu quero até saber de você o que você acha disso. É o Ricken ou não é? Porque eu realmente acho que é o Ricken e acho que essa pode ser a conexão que vai fazer o Irving voltar pra Kier, né? Voltar pra cidade onde ele tava antes pra continuar a jornada dele. E isso até explica onde que ele tava enquanto a Devon tava dias e noites fora de casa. Uma coisa que eu vi a galera totalmente desinteressada em se perguntar é pra onde a Regab foi? Será que ela vai voltar pra próxima temporada? Eu acredito que sim, mas essa nem é a pergunta principal que eu quero fazer pra você. A pergunta é por que ela tá tão interessada na reintegração do Mark a ponto de quase chorar quando o Mark decide interromper pra jantar. A gente vê que ela fica nitidamente abalada com toda essa situação, como se isso não fosse apenas um meio de desmascarar a Lumon, mas sim de descobrir algo que ela precisa lá dentro. O que me leva ao questionamento, será que ela perdeu alguma pessoa que pode estar dentro da Lumon também, assim como a Gemma? Eu acho que isso pode ser muito real e isso pode explicar muito o motivo pelo qual ela tá tão envolvida com essas reintegrações, né, do Peter e do Mark e por aí vai. Você já tinha se questionado isso? Você tinha reparado esse desespero que ela fica quando o Mark decide pausar a reintegração? Ou você acha que isso só é um desespero de uma cientista que queria botar um líquido dentro da cabeça do Mark e acabou não rolando? Inclusive, eu acho isso uma pergunta muito boa. Que é aquele líquido que ela colocou dentro da cabeça do Mark? É uma das perguntas que eu acho que não vão ser respondidas, mas por conta da Lumon ter todo esse lance com a água, eu ainda acho muito interessante parar pra pensar nisso, né? Se ela tem equipamentos da Lumon, será que ela teria algum líquido especial da Lumon, alguma coisa que pudesse mexer com a reintegração, que pode ser usado no chip, ou coisas do gênero? Não sei. Mas eu achei interessante deixar essa pergunta aqui, ela nem conta, porque eu acabei de pensar nela, mas aí pra você uma pergunta bônus. Inclusive eu quero aproveitar essa brecha pra falar um erro, na minha opinião, do último episódio, tá? Você concorda comigo que do episódio 6 pro 10, do episódio que o Mark caiu ali por causa da reintegração e teve uma convulsão, até o 10 se passaram no máximo 2 estourando 3 dias, concorda? Porque assim, uma coisa que me incomodou é que o episódio 6, o Mark caiu, bateu a cabeça no chão e quase foi de Vasco. Mas quando ele tomou aquele socão do Drummond, que bateu a cabeça dele na parede, o Drummond bateu ele na parede depois igual massa de pizza, o homem ficou completamente de boa.
Eu achei real que o plano podia ter dado errado ali. De verdade, cara. De verdade. Foi uma porrada muito violenta. Ele convulsionou por muito menos. Mas assim, eu não sou médico, não sou cirurgião. Se tem alguém aqui que é, por favor, me diz. Ele estaria bem depois de uma cirurgia com essa maciada que ele tomou do Drummond? Inclusive, um detalhe curioso dessa cena é que o Mark ficou bem, mas o ator Adam Scott, ele teve uma concussãozinha assim. Porque enquanto era pra ele se defender, eu acho que ele deu uma errada de mão ali e ele realmente bateu de cabeça na parede. Você sabia disso? Muito maluco, né? Mas pode ficar tranquilo que o homem tá bem, tá recuperado e vai voltar pra terceira temporada, não se preocupem. Antes da gente continuar, eu queria convidar você a entrar no meu servidor do Discord se você tá procurando outras pessoas pra conversar sobre Ruptura. Lá é o point, a gente tá juntando, a gente fala sobre teorias, a gente fala sobre coisas que a gente reparou. Pessoas que estão começando a assistir agora trazem perspectivas muito legais que talvez você não tenha reparado também. Então fica o convite, se você quer participar dessa comunidade, tá aí na descrição. Voltando para as perguntas, uma coisa que tinha me deixado muito curioso no episódio do Cold Harbor, no episódio 10, é quem tá por trás do animatrônico do Keir? Muita gente falou que é o Drummond. Eu honestamente não acredito, teria sido muito em conta ali, ele saindo ali do corredor escuro e indo pro sacrifício da cabra, né? Inclusive no começo eu até achei que as falas eram combinadas entre o Miltic e o Keir, mas quando o Keir começa a tirar sarro ali do Miltic sobre o apêndice, sobre ele ter escrito o apêndice, que ele era muito prolixo, a partir daí a gente começa a entender que não são falas combinadas e que o Keir realmente tá falando, tem alguém falando por ele, ou ele está pensando de fato. O que leva a uma teoria que tem muita gente acreditando aí que o conselho pode ser nada mais, nada menos que uma placa-mãe, uma inteligência artificial. E essa pode ser a pergunta de quem tá por trás do animatrônico do Keir. Uma inteligência artificial que pode estar emulando o próprio Keir. Tanto que tem um detalhe muito curioso que eu não vi ninguém falando, que é a seguinte: porque quando o Miltic fala sobre o legado que o Keir deixou, ele insiste que pode ser a empresa dele. Será que o próprio animatrônico do Keir não sabe sobre o que se tornou a imagem do Keir, essa religião Keir? Eu fiquei de verdade com essa pulga atrás da orelha. A pergunta final eu acredito que todo mundo esteja se fazendo, que é: pra onde o Mark e a Halle foram no final do episódio do Cold Harbor, né? No final dessa temporada. Em que direção, pra onde, o que eles decidiram fazer? Eu já falei isso no meu vídeo de análise do episódio 10, vai estar lá bem mais elaboradinho, mas eu ainda vou fazer um vídeo com muitos detalhes que corroboram esse acontecimento. Mas eu acredito que eles estejam indo em direção à união de todos os setores para iniciar uma revolução dentro do andar de Ruptura. Agora que eles têm aliado deles o Optic Design, que aparentemente tem bastantes pessoas, muito mais pessoas do que o refinamento de macrodados, e eles têm também, agora que a gente descobriu esse novo setor nessa temporada, que é o divertimento e coreografia, ou coreografia e divertimento, não me lembro agora. Eles têm muitas pessoas para iniciar uma revolução, e a gente vê que a Halle é capaz de fazer isso agora que ela conseguiu converter essa galera pro lado dela. E se juntar todas essas pessoas para explorarem os setores da Lumon, o que será que eles vão encontrar ainda mais? Quais outros setores podem estar escondidos lá dentro? Sem contar também o setor da cabra, uma vez agora que a Lorne se sente em dívida com o Mark por ele ter impedido, do jeito dele, o sacrifício da pobre cabrinha. E juntando esses setores, você pode perceber que a gente tem cabras, podem servir como um meio de alimento, proteína e leite pros internos. A gente tem o Optic Design, que imprime as coisas que eles precisam, sem contar o almoxarifado que eles tomam conta lá dentro, que o Mauer foi pegar algumas coisas com eles, e que tem muitas coisas diversas, se você parar pra pensar, fora os setores que a gente também não sabe que pode ter lá dentro. E muita gente acredita que essa revolução não vai pra frente por causa do protocolo de Glasgow, mas eu queria te atentar a uma coisa, que a segurança da Lumon, do setor de Ruptura, aparentemente é muito ruim, já que na primeira temporada, quando o Grainer foi de base, o Dylan invadiu a sala e ninguém fez nada. Se não fosse a Cobel ligando pro Miltic, que eles estavam completamente ferrados, eles teriam ficado lá muito mais tempo. E nessa segunda temporada, quando o Drummond foi de paletó de madeira, o Mauer não tinha mais ninguém a recorrer. Tudo isso me leva à minha última pergunta, que eu acho que pode ser bobo, mas é muito importante pra mim. Cadê a segurança do andar de Ruptura? Sério que eles acreditam que nunca haveria uma revolta dos internos? Mas me diz aí o que você acha a respeito disso tudo, se você tem as respostas para essa pergunta, se você tem alguma pergunta que eu não fiz, alguma coisa que você reparou que eu não reparei, ou alguma pergunta pertinente. Nesse vídeo eu tentei sair das perguntas óbvias que a gente já tem, mas eu quero saber quais perguntas ficaram na sua cabecinha, beleza? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau!